Amados, Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela salvação, pelo perdão de pecados, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, pela tua presença que não nos deixa só, que em tempos tão difíceis tem sido rochedo, segurança, esconderijo, escudo, abrigo, fortaleza para os que nele confiam. E graças ao Senhor temos nos tornado como rocha, Senhor, como montanha que não se abala, mas permanece para sempre. Obrigado. Tudo provém de ti, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Honra e glória ao teu nome, Senhor. Edifica a tua igreja com a tua palavra, que é eficaz e não volta vazia, trabalhando, Senhor, na nossa mente com renovação, no nosso coração com transformação e com nossa vontade, Senhor, a fim de sujeitar-nos a Ti. Vem com Teu Espírito Santo trabalhar na vida de cada um de nós que aqui se encontram e por aqueles que estão nos vendo, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, queridos. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. A carta de Tiago fica logo depois da carta aos Hebreus. E nós vamos ler até o 27. Mas nós vamos meditar só em uma parte desse texto. E a outra parte nós veremos na semana que vem. Se você achou, diga amém. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19, e o texto vai dizer assim: Assim, meus queridos irmãos, tendes estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar-se a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que aprender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Tiago, este autor identifica-se somente como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. No entanto, há uma forte evidência defendida por muitos estudiosos da Bíblia de que o autor era o líder da igreja em Jerusalém. Paulo se refere a ele como Tiago, irmão do Senhor, e o inclui entre os apóstolos, em Gálatas capítulo 1, verso 19. Em Gálatas 2 e 9, ele caracteriza Tiago como um dos pilares da igreja. E este Tiago é mencionado 2 vezes nos evangelhos. Nas 2 passagens ele é identificado como um dos irmãos de Jesus. E aí nós temos um problema com a igreja católica, que vai dizer que Maria só teve Jesus. E a Bíblia vai deixar claro também acerca deste Tiago, que era irmão de Jesus. Ele somente se tornou um seguidor de nosso Senhor após a ressurreição. A habilidade e fé de Tiago logo colocaram no lugar de proeminência entre os cristãos primitivos. E quando Pedro deixa a Palestina, em Atos capítulo 12 e 17, tudo indica que Tiago assumiu a liderança da igreja de Jerusalém.
O destino da sua carta é as 12 tribos que andam dispersas. Estes provavelmente eram cristãos que em tempos passados haviam sido judeus e que foram espalhados pelas primeiras perseguições à igreja. É bem possível que a saudação também incluísse os cristãos judeus ganhos para Cristo por Paulo e outros missionários onde foram estabelecidas igrejas em cidades gentias. Na maioria dessas igrejas havia pelo menos um núcleo de crentes judeus que aceitaram Cristo como resultado da pregação em suas sinagogas. A gente vai ver Paulo transitando nas cidades e indo trazer a palavra do Evangelho nas sinagogas, que, se você não lembra o que é, sinagogas foram prédios que começaram a ser construídos no período do exílio na Babilônia pela ausência do templo. Então eles construíram essas sinagogas onde eram ensinada a lei e a palavra aos judeus. Mesmo depois do retorno do povo de Judá para a sua terra, e mesmo depois da construção do templo, a questão da sinagoga se tornou uma prática comum, de forma que, já que o templo ficava em Jerusalém, nas demais cidades haviam sinagogas para ensinar os judeus residentes dessas cidades as verdades da lei, da Torá, segundo a lei de Moisés. O propósito e a natureza da carta, queridos, foi destinada a fomentar o viver cristão prático, como era o caso das seções éticas das cartas de Paulo. Já havia se passado um longo período desde os primeiros dias da igreja, e atitudes práticas corrosivas estavam começando a aparecer. Tiago fala contra estes males com seriedade e uma severidade santa, exortando os cristãos em toda a parte a permanecerem fiéis aos ensinamentos e práticas de fé. É interessante observar com frequência que Tiago é o livro com uma característica judaica mais marcante do Novo Testamento. Por causa deste aspecto, eu estou lendo essas coisas, queridos, porque isso são curiosidades importantes à introdução que nós vamos abordar, né? Por causa deste aspecto e por causa da ênfase em comportamento piedoso, o livro pode ser comparado à literatura sapiencial do Antigo Testamento. Devido à sua preocupação com a justiça social, Tiago é frequentemente chamado de o Amós do Novo Testamento. Há também nesta epístola uma similaridade marcante com os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Isso talvez faça sentido, já que Tiago foi criado na mesma família de Jesus e estava próximo dele durante os anos anteriores ao ministério público do nosso Senhor. Raias escreve: Tiago diz menos acerca do Mestre do que qualquer outro autor do Novo Testamento, mas o seu discurso é mais parecido com o do Mestre se comparado ao discurso deles. E se você ler, é interessante, amados, porque assim, a gente quando lê as Escrituras, as verdades eternas vão falando ao nosso coração. Mas quando você realmente vai estudar, então você percebe que estudiosos fizeram leituras mais aprofundadas, fizeram comparação de texto com outro texto, carta com carta, faz a comparação do discurso de cada um, e você vê que assunto interessante o fato dele falar tão pouco de Jesus, mas ao mesmo tempo o discurso ser o mais parecido de todos. Não é? Então são detalhes que quando a gente lê, eu confesso para os irmãos que eu aprendi isso hoje, né? Que quando eu preparei este sermão, na verdade o texto já estava em mente durante a semana, mas ontem, aliás, hoje não, ontem eu me debrucei sobre o texto e hoje eu fui dar uma lida no comentário e eu achei interessantíssimo isso aqui, porque são coisas que acrescentam a nossa visão acerca do texto. Mas Tiago começa no verso 29, no verso 19, e ele chama a atenção para uma coisa importante, amados, que a gente bate na tecla aqui e a gente não pode esquecer isso. Tiago vai começar dizendo o seguinte: tende estes princípios aonde? No coração? Na mente.
É na mente que a gente precisa refletir. Não é no coração de sentir. É na mente para a gente analisar, aprender, crescer com essas verdades eternas que vão promover, segundo Paulo, aos Romanos capítulo 12, uma renovação da mente. E Tiago vai bater aqui, ó, tende estes princípios em mente. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, toda pessoa deve estar pronta para ouvir. E você reparou como a gente gosta de ouvir pouco? A gente gosta de falar mais. Às vezes, amados, eu confesso para os irmãos, eu às vezes eu começo a ouvir a pessoa e daqui a pouquinho já me dá aquela ânsia de falar, né? Porque você quer, né? Parece o Chaves, né? É porque é aquela coisa, aquela ansiedade, isso é muito nosso. E nós precisamos parar para ouvir. Ouvir as pessoas. Ouvir o que elas têm a dizer. Ouvir acerca delas. É raro hoje você encontrar alguém que gosta de te ouvir. É verdade. Hoje eu conversava com alguém enquanto eu levava para o trabalho. Eu tive o privilégio hoje de receber na minha casa um irmão e amigo. A Bíblia diz que é amigo mais chegado que o irmão. Esse é um deles, é uma pessoa que eu conheci na faculdade, é o irmão Ivair. E eu conversava com o rapaz, eu dizia assim, engraçado que quando eu conheci, a gente deu uma estranhada, né? Parece que a pessoa, quando eu olhei para ele pela primeira vez, e ele disse a mesma coisa. E ele me chama de Malafaia, né? Quando eu conheci o Malafaia, eu falei assim, não vai bater, né? E eu dizia, e a gente conversando, depois eu disse a mesma coisa, eu também achei que não. E no final das contas, é o único do período da faculdade que ainda eu tenho contato. E nós somos amigos de ligar, e ele conta os problemas dele para mim, eu compartilho os meus problemas para ele, e ele me ajuda e eu ajudo. Quer dizer, ouvir. Nós temos uma dificuldade de ouvir. E Eclesiastes capítulo 5, verso 1, ele vai dizer o seguinte: cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que está fazendo. Quando você vier para a casa do Senhor, esteja mais disposto a ouvir do que a falar. Somos falantes demais, ouvimos pouco não só a Deus, mas também ao outro. Temos mais a dizer, mas se não ouvimos, que conteúdo realmente temos? Se nós não temos a paciência de ouvir, de aprender, como é que nós vamos ter alguma coisa para dizer? Já dizia Salomão aos Provérbios que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Porque quando a gente fala mais, a gente se expõe mais, a gente põe mais para fora o que tem dentro de nós. E tem coisas, irmãos, que às vezes é melhor a gente nem falar. Não é verdade? Tem coisas que é melhor a gente guardar no coração. E a gente fala. A gente precisa ouvir mais. Aí o Tiago continua dizendo, tardio para falar. No verso 2 do capítulo 5 de Eclesiastes vai dizer o seguinte: não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. O silêncio é evidência de humildade para aprender, força para dominar o membro poderoso que é a língua, e sabedoria para falar o que não deve. Irmãos, nós cometemos o erro de sermos impulsivos com as palavras. A gente diz primeiro e pensa depois, e não pensa o efeito que isso tem no outro que escuta. Eu quero que você entenda que Tiago é aquele que vai dizer que aquele que consegue dominar a língua
forte, porque a língua é um pequeno membro que incendeia um grande bosque. Nós precisamos controlar as nossas palavras. Do tipo, né, quando você dá uma topada no pé, você não diz ai. Vem outras palavras no momento, né? Aí você pode, eu quero crer aqui, não tem ninguém, né, que de repente bate o dedão e aí solta o palavrão e fala, ai, Jesus, me perdoa. Já falou, irmão. Nós precisamos ter a nossa língua transformada, né? De vez em quando a gente tem experiência de ver assim, às vezes em vídeo, né? Porque hoje em dia tudo é gravado. Você precisa ter muito cuidado quando você está na visibilidade, porque tudo é gravado. Aí de vez em quando sai um vídeo que o irmão chega e fala um palavrão em cima do púlpito, né? E aí é uma premissa básica, irmãos. Se você fala, você fala. Ah, escapuliu. Se escapuliu, porque está aí dentro. Se não tivesse aí dentro, não escapulia. Então, na verdade, aí você vai para a palavra de Jesus, e isso é importante, né? Porque Jesus vai dizer o seguinte, olha, de uma árvore boa não sai fruto ruim. De uma fonte boa não sai água amarga. Então, se com a tua boca você louva a Deus e fala palavras que não soam bem, é preciso definir que fonte é essa. Percebe? Mas Tiago, ele vai adiante, e na realidade eu quero acrescentar esse texto, Provérbios 17, 28, que foi o que eu citei aqui, até mesmo o tolo passará por sábio, se conservar sua boca fechada, e se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. Olha que texto, irmãos. Ou seja, na pior das hipóteses, faz de conta que é. É isso que Salomão está dizendo. Retém aí, porque pelo menos alguém vai dizer assim, olha, né? Pode não ser, mas pelo menos vai parecer que é. Porque a gente fala demais, irmãos. E Tiago está nos dando uma lição importante aqui. E me faz lembrar, né, que um sábio judeu, ele vai dizer o seguinte, que Deus fez a boca, colocou a língua atrás dos dentes para ver se segura. E mesmo assim ela bate, que daqui a pouquinho está saindo a palavra por aí. Então nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Depois Tiago vai dizer o seguinte, olha, lento para se irar. Há pouco fruto na plantação da igreja. Muito crente, pouca vida. Muito louvor e serviço, pouco amor, pouca longanimidade, pouca paciência, pouco fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A ira é resultado da falta de fruto. Paulo vai dizer, irai-vos e não pequeis. Há até um limite para a ira aí que se permite, né? Mas na maioria das vezes a gente permite que ela transcenda aquilo que não é pecado e vai para além. Com relação aos casais, fica a dica que Paulo vai dizer assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que Paulo está dizendo? O seguinte, filho, chegou de noite, zera tudo, vai dormir em paz, vira para a tua esposa e diz assim, ó, você me perdoa, se eu disse alguma coisa, se eu fiz alguma coisa, me perdoa. Vira para o teu esposo e fala a mesma coisa, de forma que quando chegar na cama na hora de dormir, aí pode fluir até o amor no momento, não é verdade? Porque o perdão aconteceu, irmãos. Nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus, ela norteia a nossa vida para uma qualidade de vida. Relacional, prática, comportamental e racional também.
Depois ele vai dizer no verso 22 e 23, no verso 20: porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Que nós somos incapazes de produzir justiça. A ira do ser humano é raiva, movimento ou agitação da alma, impulso, qualquer emoção violenta, indignação, raiva exibida em punição, por isso também usada para punição. Essa é a ira do ser humano. E sabe o que é importante, amados? A justiça humana, ela é representada por uma mulher cega, porque não tem condições de ser perfeita. E aí, amados, nós nos deparamos com um problema. Não temos condições de julgar uns aos outros. E a ira é um sentimento que promove o excesso de valores, o excesso de princípios nossos. E essa é uma questão importante para nós pensarmos. Essa é uma questão para nós refletirmos. O problema de nós acharmos que temos condição de avaliar alguma coisa. A cadeira de Moisés não é nossa, a cadeira de juiz não é nossa. E nós precisamos entender essa perspectiva que a palavra de Deus estabelece. Por isso que Jesus vai dizer assim: não julgueis para não ser julgados. Porque à medida com que você julgar, você será julgado. Gente, se há um lugar que nós não devemos estar, é no lugar de estabelecer o juízo para ninguém. A denúncia do pecado, ela pode ser feita, mas o juízo, quem aplica a sentença, o castigo, é o Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer o seguinte: a expressão produzir significa executar, modelar. O homem não tem sequer o padrão de justiça perfeita, não tem critérios para isso. Por isso que às vezes é desconfortante nós queremos avaliar o que Deus está fazendo. Olha, Deus está sendo muito duro com fulano. Olha, Deus poderia... Irmãos, nós não temos padrão de justiça. Há uma premissa na pedagogia que estabelece que o homem aprende por associação. Ele tem que ter alguma coisa para ele identificar, para gerar o aprendizado. Aonde é que fica evidente? Quando você come um doce que você não conhece, a pessoa já comeu, tem gosto de quê? Aí você vai dizer com o que parece para a pessoa dizer, nós temos isso conosco. Mas o padrão de justiça é somente de Deus. E a nossa mente não consegue conceber como Deus julga. A justiça de Deus é um padrão santo, perfeito e equilibrado de juízo, não sofrendo qualquer alteração do julgado das circunstâncias, sendo Ele o mais perfeito representante da justiça sobre tudo que existe. Porque Ele não sofre alteração, influência. Não dá para pagar propina. Não dá para tentar negociar com Deus. O que Deus faz é santo, justo, perfeito e bom. A graça agora é oferecida. E é graciosa a ponto do seu filho se oferecer. O castigo foi aplicado sobre ele. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Assim como o céu é uma promessa de bênção para aqueles que aceitam a Cristo, o juízo sobre aqueles que rejeitam a Cristo também tem o mesmo peso. É por isso que Deus é justo. E ele vai no verso 21 e 22 vai dizer o seguinte: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. E aí é a prática de quem vive a verdadeira fé. Quando ele começa dizendo livrando-vos, é colocar de lado, é tirar do caminho, é remover.
Paulo diz a 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não pode haver velhas práticas, não pode haver velhos discursos, não pode haver velhos pensamentos, porque quando a gente vem do mundo, nós viemos com uma bagagem cultural, comportamental, emocional do mundo. E essas coisas, a gente precisa se livrar delas. Despojando-vos, tem que tirar. Para você ter uma veste nova, você precisa se despir da velha. E tem gente que quer colocar nova em cima da velha. E não é possível você vestir o novo sobre o velho. Jesus vai dizer o quê? Não se põe remendo novo em roupa velha. Você percebe o que o Evangelho está propondo para nós? É a mudança, é transformação, é um processo que a gente deixa as coisas que para trás ficam e prossegue para o alvo pelo prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus. E Tiago vai dizer o seguinte: ó, livrando-vos de todo tipo de impureza moral. A moralidade faz parte da vida cristã. E despojar-se da impureza nesta área deve ser ato contínuo na vida do cristão. O homem possui um excesso de maldade que vem de males morais, vícios que degradam o corpo, atitudes de ira que precisam ser tirados. E aí você vai para Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus vai dizer o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Queridos, se existe uma coisa que nós, uma vez que estamos em Cristo e somos nova criatura, padrão de moralidade não cai. Quando a gente fala de moralidade, vai abranger muitas coisas. Entra a questão do padrão da decência, o padrão do comportamento, que nós não podemos perder. E a geração de hoje tem perdido. Você sabe como é que o pecado está mexendo com a vida das pessoas? Eu quero compartilhar uma experiência há uns bons anos que eu tive oportunidade de ver. Eu trabalhava na Volkswagen e tinha um abençoado do rapaz que trabalhava de frente para mim, passava uma rua e ele ficava do outro lado. E ele tinha tempo para sair do lado dele, vir perturbar e tirar minha paz, né? E perguntava um monte de coisa, e debatia um monte de coisa, e criticava um monte de coisa. E o menino era uma potência, né? Era um talento, porque ele era músico, escrevia arranjo, e lá em Taubaté ele dirigia a orquestra que tinha lá na igreja, e também dirigia o vocal, e o menino não era casado, né? E com todo esse futuro pela frente, com uma capacidade tremenda. E até que um belo dia ele chegou para mim, todo cabisbaixo, disse: rapaz, eu estou angustiado, eu estou com um problema muito sério. Eu falei: o que foi, rapaz? Aí eu fui excluído da igreja. Eu falei: o que aconteceu, filho, né? O que foi que aconteceu? Então, infelizmente, descobriram, a expressão dele foi essa, descobriram que eu ia para a igreja, tudo, e depois do culto, eu pegava a minha namorada e ia para o motel. E isso não foi uma, não foi duas, não foi três, era quase que uma prática comum. E aí você para pensar assim: cadê o padrão? Como é que casa? Você percebe? Como é que o pecado entra na vida das pessoas e torna as coisas naturais no mundo, mas no reino é inconcebível. O que é pertinente ao reino é um padrão de moralidade, um padrão de santidade. Pelo menos na pior das hipóteses, por mais imperfeito que nós sejamos, nós estamos caminhando nessa direção.
E o que acontece é que tem gente parada, tem gente na contramão, tem gente indo para um lado, indo para o outro, mas não está seguindo aquilo que as Escrituras nos colocam. E Tiago está chamando a atenção há 2000 anos atrás, dizendo para a igreja o seguinte: ó, livrando-vos de todo tipo. Não é de algum, não é de alguma coisa, é de todo tipo de impureza moral. E ele vai dizer assim: e aparência de maldade. Aí quando você vai para o original da palavra maldade, é assustador, porque tem uma palavra muito pesada, que diz que é iniquidade. Práticas reprováveis aos olhos de Deus. Sabe qual é a questão da iniquidade? O ímpio não tem problema com a iniquidade. É o crente que tem. Porque o iníquo é aquele que está diante do Senhor e peca deliberadamente, sem peso na consciência. Ele simplesmente faz, vem e canta e chora e se alegra. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, porque a palavra de Deus não é mais ensinada, não é mais aquela palavra para corrigir, para colocar a gente no trilho, é palavra para massagear o ego, é palavra para você saber lidar bem com os relacionamentos, são palavras motivacionais para você lidar e resolver problemas relacionais, e é tudo muito confortável, tudo muito alegre, e às vezes tudo emocionalmente saudável. Mas a palavra da cruz, que denuncia o pecado, que coloca a gente nos trilhos, isso tem sido negligenciado. Por isso Tiago vai dizer o seguinte: olha, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei. É para você pecar, é para você aceitar humildemente a palavra em vós implantada. Por quê? Porque Paulo vai dizer lá para Timóteo, na sua segunda carta, ele vai dizer assim: ó, fica esperto, porque nos últimos dias as pessoas não vão querer ouvir, elas vão sentir comichão nos ouvidos e vão procurar coisas agradáveis. E aí Tiago está dizendo assim: recebe. Essa palavra dá até, né? Recebe aí, irmão. Receba a palavra implantada. A palavra para denunciar o nosso coração, para expor os nossos pecados, para corrigir os nossos erros, para nos conduzir ao Evangelho, para nos conduzir à salvação. Recebe essa palavra que é implantada. Ela é colocada para renovar o nosso entendimento, para transformar o nosso coração, para que a nossa vontade seja obediente ao Senhor. Sem humildade não há como receber. E eu acho interessante que a palavra é muito dura. Não tem uma melhorzinha aí para dar uma massageada. Então, a Bíblia vai dizer que o Senhor corrige e açoita aquele que ama. Se Jesus está voltando, você acha que a palavra vai ser para massagear o teu ego, para fazer com que você se sinta confortável, principalmente se essa é a geração desobediente, negligente, displicente com relação às coisas de Deus? Você acha que Deus tem uma palavra para alegrar o teu coração, uma palavra de vitória para a sua vida, uma palavra de avivamento, uma palavra de bênção? Deus está querendo que você se arrependa, se converta, se coloque na presença do Senhor, que Ele quer que você vá para o céu. Leonardo Ravenil vai dizer essa frase, eu gosto muito dela, né? Fica com raiva de mim, mas vai para o céu. Você não precisa gostar de mim, ouça a palavra, recebe ela com humildade, com quebrantamento, a qual é poderosa. Por que você tem que receber essa palavra em voz e mandar? Porque ela é poderosa para salvar a sua vida. A palavra não tem que trabalhar para você viver bem aqui, querido. Aqui você está de passagem. Quantos anos nós vamos viver? Eu estou com 5,2. Eu não vivo mais 50 anos. Em nome de Jesus, não. Com 102 anos eu já não vou saber nem quem eu sou mais, né? Aonde eu estou, não quero viver mais 50 anos. Mas quanto a gente vai viver? Quanto eu vou viver? 40? 30? 20 a mais?
Não importa, queridos. Importa você saber o seguinte: o que a gente precisa olhar é para algo que está além dessa vida. Viva hoje como se Cristo voltasse daqui a pouco. Porque uma coisa é certa: ou Jesus volta ou você parte para a eternidade. As duas coisas são inevitáveis para a nossa vida. Ninguém vai ficar para a semente. E um dia Jesus volta. Quer receber mensagem para viver bem aqui? Ou você quer ser corrigido para morar lá no céu? Hebreus capítulo 4, verso 12, o escritor vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Você sabe uma coisa que é fantástica? Eu já tenho vários anos que eu prego, mas eu tenho umas experiências assim que eu nunca esqueço. É que você prega. Isso aconteceu muito aqui em Nova Caçapava. Eu terminava o culto, cumprimenta um, cumprimentava o outro. Daqui a pouquinho vinha um e chegava e disse assim: pastor, Deus usou sua vida para falar comigo. Eu falei: amém, irmão. Deus é bom, né? Então, aquele momento que você disse isso, olha, Deus trabalhou na minha vida assim. Aí eu pensei assim: peraí, mas eu disse isso, era outra coisa. De repente o que Deus trabalhou na vida dele foi outra coisa. Eu falei: amém. Aí quando chegava no dia seguinte, eu contava: pastor, olha, que palavra ontem, olha, Deus usou a sua vida para falar comigo. É, irmão. Então, e aí, olha, o que Deus falou comigo foi assim, assim. Eu falei: mas eu não peguei uma coisa, como é que encaixou? E é o Espírito Santo que faz. É eficaz por causa disso. Porque a palavra está sendo jogada aqui, mas para o irmão Eliano está trabalhando de um jeito, para o irmão Eduardo está trabalhando de outro, para a irmã Fernanda está de outro, mas no final das contas Deus está fazendo a obra no meu coração e no seu, através da sua palavra, porque a eficácia da palavra é por causa do poder do Espírito Santo na minha vida e na sua. E aí Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 1, verso 16: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. O Evangelho tem como proposta não é uma boa vida na terra. O Evangelho tem como proposta uma boa vida no céu, na eternidade com Deus. O Evangelho nos convida ao arrependimento, ao quebrantamento, a uma transformação de vida, porque nós estamos sendo preparados para morar no céu. E aí Tiago vai falar da primeira ilusão da fé. Ele começa dizendo assim: sede praticantes da palavra. O Evangelho é um modo de vida ativo e vibrante, onde a palavra é praticada e não somente discursada. Porque é fácil a gente falar do Evangelho, é fácil a gente falar do amor de Deus. O que é difícil é as pessoas olharem e verem esse Evangelho na sua vida. Porque olha para você, não se engane. Quando as pessoas olham e dizem assim: é um crente, como disse a minha esposa, você está sendo filmado. Não adianta. E de verdade, a pessoa pode não ter padrão nenhum, mas é você que tem um discurso que tem. É você que tem que provar. Ele não. Ele não tem, ele admite: eu não tenho, eu não vivo, eu não sou, eu não acredito, eu não. Mas você fala, então você tem que viver. O Evangelho é prático. Depois ele vai dizer o seguinte: olha, o segredo da prática, não é? O segredo dessa prática e do ser aquilo que professamos se acha na busca e submissão ao Espírito Santo. Tiago capítulo 4, verso 7, ele vai dizer o seguinte: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência tem a ver com a minha sujeição em primeiro plano. O problema é que as pessoas querem resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus, e fracassam. Hoje à tarde eu estava lendo o livro do Eugênio Peterson e eu encontrei essa frase e eu achei fantástica. A fé não é uma forma de escape do cotidiano, mas um mergulho em suas profundezas. A fé não tem comprimir essa fuga, não. Olha lá, estou aqui. Amém.
né? Queridos, a fé não é uma forma de escape do cotidiano, mas um mergulho em suas promessas. Acontece. Eugene Peterson está chamando a atenção para algo muito importante. A gente não pode vir para o Evangelho para fugir do mundo. Porque Jesus vai deixar claro o seguinte na sua oração em João capítulo 17: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O Senhor não está nos tirando do mundo e levando para o seu reino. O Senhor está inserindo o seu reino no mundo através da minha vida e da sua. E aí ele vai dizer: e não simplesmente ouvintes. Ouvir a palavra é bom, mas se não promover mudança de nada adiantará. Tiago revela que simplesmente ouvir nos leva à ilusão. Eu sou contra, irmãos, quando algumas pessoas dizem assim: o importante que está vindo na igreja está ouvindo a palavra. Não. Porque a pessoa pode passar anos ouvindo a palavra e não se submeter a Deus. Não. Na verdade, muito ouvir a palavra pode causar resistência a ela. Enquanto eu li o livro do pastor Eugene Peterson, ele contava da experiência dele, eu achei isso interessante. Ele conheceu um alemão na cidade onde ele morava, e este alemão, ele é artista. E ele não gostava de religião, mas Eugene Peterson gostava de arte. Então havia uma relação entre os dois, de muito diálogo, de muita conversa. E um dia, o artista, que era pintor, pediu para que ele fosse modelo para ele pintar. E o Eugene Peterson, então, foi durante o período das tardes da casa dele, e se colocava como modelo, e o pintor, e ele confessa que ele, durante vários dias, ele não olhou o retrato, ele não olhou a pintura. Até que um belo dia sua esposa entra e se choca com um quadro e fala em alemão que a pintura, ele havia pintado o modelo como se fosse doente. E aí o Eugene Peterson foi ver o retrato e realmente ele estava meio que esquelético. E o alemão disse que era isso que ia acontecer com ele por causa da religião. Porque da Alemanha que ele veio, ele viu pastores e padres se renderem ao nazismo e cantarem junto com o nazismo a crueldade. E o estrago foi tão grande que aquele homem se tornou cético com relação à fé. E o Eugene Peterson então relata que ele guarda o quadro, ele guardou, né? Ele faleceu há 2 anos atrás, e ele falou que ele guardou o quadro, e de vez em quando ele tirava o quadro e olhava, para não esquecer de que ele não podia se permitir que a sua fé fosse corrompida, e que ele perdesse as referências de uma vida prática de fé com Deus. A ilusão é um perigo maior que nós enfrentamos, porque nós acreditamos estar indo para o céu, sendo que não iremos. E não iremos por quê? Porque a prática do Evangelho é a evidência da nossa salvação. Quando nós lemos o texto de João, de 1 João capítulo 2, do verso 27 até o capítulo 3, do verso 9, está ali a evidência de que a fé é prática, e a fé prática é resultado da nossa salvação. E me assusta pensar que muita gente vai à igreja, mas pouca gente vive o evangelho da igreja que vai. E essa gente está se enganando. E isso, queridos, é a maior de todas as ilusões. É você estar dentro da igreja, achando que vai para o céu. Quando Jesus voltar, você vai ficar. Porque a prática da fé, ela não é uma ilusão, ela é uma realidade. A todos à sua volta, que é uma nuvem de grande testemunha, anunciando que você viveu o evangelho que você pregou. O que nós aprendemos aqui, queridos?
e aqui eu estou encerrando, que a mente é fundamental para a prática da fé segundo Deus, pois somos chamados a ter princípios em mente para vivermos segundo a vontade de Deus. A gente precisa pensar as Escrituras em nosso tempo. Examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O mundo nos tornou barulhentos demais. Temos dificuldade com o silêncio, inclusive o nosso. A palavra de Deus norteia a nossa vida a falar menos, a ouvir mais, além de irar-se tardiamente. Elementos que apontam para o fruto do Espírito. Então, se você não está tendo nada disso, quer dizer que não há vida em você. João capítulo 15, Jesus vai dizer que nós estamos enxertados em Cristo. E quem está em Cristo tem vida. E quem tem vida frutifica. E se não há fruto, não tem vida. E se não tem vida, o Pai corta para ser lançado no fogo. Terceiro, o Evangelho é a prática da palavra. E se ele não é prático, não é o Evangelho de Cristo. É religião. E religiosidade, a palavra religião vem do latim religare. Quer dizer, eu tentando me ligar com Deus. O Evangelho é Deus que nos liga com Ele. E quando Deus nos liga, a semente é plantada em nós e ela nos ensina todas as coisas e promove a transformação. E nós não vivemos na prática do pecado, mas vivemos em novidade de vida. Você percebe como é que o texto, como é que a palavra de Deus se liga, interage entre si, para que nós venhamos a compreender como devemos viver neste mundo. E para encerrar, Tiago deixa claro à igreja que a fé ela vem seguida das obras. A prática dos elementos do Evangelho de Cristo na sua integralidade no ser, para o mundo ser impactado com esta mensagem viva, mas sem palavras. A nossa vida prega mais do que o nosso discurso, queridos. O nosso comportamento evidencia mais Cristo do que nossas palavras. Porque aquilo que a gente diz, eu escuto hoje, amanhã eu esqueço. Mas aquilo que a gente vive serve de testemunho e exemplo para a vida das pessoas. Eu quero convidar vocês a colocar de pé. Eu quero orar neste momento, para que você entenda que é preciso colocar a fé em prática, porque senão você está se iludindo e essa ilusão vai te levar para o inferno. É simples assim. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra é eficaz. Senhor, em nome de Jesus, vem com o teu Espírito Santo trabalhar na vida dos teus filhos. Não permita, ó Deus, que fiquem iludidos com uma fé superficial, uma fé rasa, uma fé sem comportamento, uma fé sem mudança. Mas vem com o teu Espírito inquietar e incomodar a nossa vida, para viver o teu padrão, para viver as tuas diretrizes. Que o teu Espírito Santo venha nos ensinar, Senhor, para vivermos uma vida não na prática do pecado, mas praticando a justiça, fazendo o que é certo, para que o teu nome seja glorificado e que seja evidenciada em nós e através de nós a verdade do Evangelho, a presença do teu Espírito e a evidência de que Cristo vive em nós. Senhor, trabalhe na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você que está nos assistindo. Um grande abraço. Na terça-feira nós teremos a nossa célula. Que Deus abençoe você. Até a próxima.